vocês, em pesquisa e na clínica, no transcorrer da avaliação, eu já vi que vocês também fazem esse checklist desses fatores identificáveis e potencialmente modificáveis. Além de identificá-los, vocês propõem estratégias para mudar aquilo que compete, por exemplo, dentro da fisioterapia? Sim, e não só o da físio também, a gente trabalha de forma multidisciplinar lá, né? Então, como a gente tem nutricionista e psicólogo junto, a gente consegue fazer a abordagem educacional mais aprofundada com a psicoterapia e a gente consegue fazer uma abordagem nutricional junto. Então, se a dislipidemia é um fator de risco, a gente trabalha tentando evitar de tomar estatina, a gente tenta fazer uma dieta associada ali com a nutrição, mais rica em poliinsaturados, uma dieta mais rica em castanhas, mais rica em salmão, o que for possível, abacate, o que for possível o indivíduo introduzir na sua dieta, porque a gente tem trabalhos mostrando aí a redução de mais de 20% na dislipidemia só com mudanças de estilo de vida e alimentação. Então a gente faz um tratamento direcionado para isso, né? Fatores causais que a gente conhece, fatores que a gente sabe que aumentam o risco do ponto de vista biomecânico, vão ser diretamente tratados também com a fisioterapia. Então a gente olha gesto esportivo, a gente olha a mecânica das atividades mais frequentemente realizadas. Então é corredor, ele faz salto, como é que ele faz essas atividades? A gente filma ele fazendo de frente, de lado, de costas, porque isso me traz uma série de informações sobre a cadeia cinética, a integração da cadeia cinética otimizando o gesto motor. E aí, uma vez que a gente identifica uma alteração, a gente intervém diretamente sobre ela. Perfeito. Ele faz esse questionamento e até com base nele, ele faz uma segunda pergunta. Ao meu ver, não é tão incomum nós nos depararmos com colegas fisioterapeutas que, por algum motivo, acabam não considerando válido ou acabam não considerando fazer parte, seja da anamnese, igualmente da nossa abordagem, esses aspectos. Tu visualiza isso ou não faz parte da tua realidade? No sentido de, por exemplo, os dois colegas que estão me acompanhando aqui na clínica, como o nosso modelo de plano de tratamento, num terceiro bloco, ele aborda muito esses fatores identificáveis e modificáveis que nós acabamos, como rotulando, como acesso, condições associadas a comportamentos. Né? Leia-se em dores crônicas. O indivíduo com sono de má qualidade, o indivíduo com um nível de atividade física baixo, que concomitante a isso, passa longos períodos na mesma posição. Então, a nossa abordagem ela não se limita à cinesioterapia, à prescrição do exercício físico geral, objetivando uma hipoalgesia, e aos demais recursos que, teoricamente, são rotulados como clássicos na fisioterapia. Um agente eletrofísico ou uma técnica de terapia manual. A gente explora muito esse bloco que acabamos por rotular como comportamentos mas que comumente são parte deles, né? Desse grupo dos fatores identificáveis e modificáveis. Isso, a meu ver, pelo que eu entendi, faz parte dos grupos de vocês e da realidade. Mas fora disso, tu visualiza isso como sendo já uma prática da fisioterapia ou ainda está um pouco distante? Tá longe. E, na verdade, me entristece ver que ainda poucos profissionais têm um domínio da importância desses fatores na gênese e perpetuação das dores crônicas. E, por não perceberem a importância, não fazem nenhum tipo de abordagem sobre isso, né? E, embora alguns autores, inclusive, digam que abordagens de estilo de vida sejam mais importantes para dores nociplásticas, para alguns fenótipos, a gente usa a abordagem de estilo de vida para praticamente todos os pacientes em que a gente identifica que aquilo está presente na nossa anamnese. Então, um paciente que tem uma dor predominantemente nociceptiva, mas que tem uma higiene do sono terrível, que está com hábitos de atividade física muito abaixo do ideal, do que é recomendado, a gente sempre vai trazer intervenções de recomendar aquela abordagem, de trazer uma educação de sono para eles, trazerem alguma abordagem de atividade física que seja prazerosa para aquela pessoa, para que a gente consiga quebrar esse ciclo de sedentarismo, chega até ser imobilismo no caso de alguns, e aí fraqueza do tecido, sobrecarga mecânica depois por uma atividade de vida diária, né? Então, faz parte da nossa rotina, uma vez identificado, sempre intervimos sobre. E dentro das tendinopatias, existem alguns estudos de mediação que sinalizam isso? Por exemplo, dois grandes grupos, ambos com a mesma tendinopatia, de aqueles que, além de todo o controle de carga, vocês identificam esses aspectos de estilo de vida quando comparados a esse grupo, que tem toda a abordagem de controle de carga, mas que os demais aspectos não são conciliados. Esses demais aspectos, como sinalizou,
vamos chamar aqui de aspectos de estilo de vida, pode ser? Isso impacta o tamanho de efeito do tratamento só do controle de carga? Eu adoraria que tivesse estudo sobre isso ainda, Léo, mas a gente tem muito pouco. A professora Karen Silbernagel, que foi com quem eu fiz o meu pós-doutorado nos Estados Unidos, ela foi a pioneira faz 2 anos que ela desenvolveu subgrupos de pacientes com tendinopatia de Achilles. Então, ela dividiu os pacientes de forma, como a gente já fazia meio que na clínica, mas de forma estruturada e bem avaliada do ponto de vista científico. E ela dividiu de forma estatística, inclusive, os pacientes em 4 subgrupos. E aí, um dos subgrupos é um subgrupo mais psicossocial dominante, que é um paciente que tem uma cinesiofobia enorme, morre de medo de romper o tendão, que não faz atividade física, tem medo de se movimentar, que é um paciente sedentário, que tem frequentemente comorbidades. E um outro subgrupo de pacientes que é aquele atleta corredor que está com uma dor 7, 8 de 10 e corre mesmo assim uma maratona. E esse cara não tem uma cinesiofobia importante, limitante do ponto de vista de impedir que ele faça uma atividade física, mas é um paciente que tem a mesma condição, digamos assim, o mesmo rótulo, a mesma tendinopatia, mas são subgrupos distintos. E aí, se eles não são homogêneos, digamos assim, do ponto de vista de o que eles apresentam na minha avaliação, não faz muito sentido pensar numa abordagem de tratamento igual o mesmo protocolo para todo mundo, como é feito por muitos por aí. Então, ela tem começado a fazer isso agora, e ela tem feito agora as intervenções para ver se eu faço uma intervenção mais direcionada para esses indivíduos. Será que o resultado, com tamanho de efeito maior, com NNT melhor, se a gente consegue de fato identificar um efeito mais significativo de melhora de dor e função do que se eu não fizer isso, se eu fizer só exercício? Porque o exercício terapêutico ele tem efeitos também na cinesiofobia. Então, às vezes, você nem precisaria de outras intervenções. Ele sozinho já é tão poderoso, mas cabe a nós fazer aquele tratamento a mais, conseguir melhorar mais. Então, enquanto pesquisadores, é sim uma coisa que temos nos debruçado ultimamente. Encontrar pacientes que têm perfis específicos que vão melhorar mais com intervenção A, B ou C. Isso é uma pergunta pragmática, né? Pensando no ponto de vista de uma hipótese, tu acredita que isso seja provável ou possível? Pacientes que apresentam esses moderadores e que, quando não identificados e abordados, possam ser menos responsivos de forma pragmática. Tu acredita que talvez isso seja realmente uma hipótese plausível? Eu acho que é uma hipótese que vale a pena ser explorada, sim. Ela tem plausibilidade biológica, já justifica a execução de um estudo. Porque a gente tem um estudo que saiu agora, do pessoal dos Estados Unidos, a professora Ruth Schment, lá de Iowa. Ela publicou um artigo sobre educação. Educação em neurociência da dor para pacientes com tendinopatia de Aquiles. Então, ela dividiu eles em 2 grupos de forma aleatória. Ambos faziam exercícios terapêuticos, mas um grupo recebia uma educação mais mecanicista, mais voltada para a estrutura, enquanto que o outro grupo recebia uma educação com base na neurociência da dor, que a dor ela é moderada por várias variáveis, sono, estresse. E ela viu um resultado bom para ambos os pacientes. Parece que educação, qualquer que seja, acrescenta valor a uma terapia com exercícios, mas parece que não precisa ser tão direcionada. O que para mim faz sentido, pensando que não é uma dor predominantemente nociplástica, uma dor que tem um componente mais nociceptivo. Eu não imagino que ela precisaria de uma educação tão enfatizada em neurociência da dor como alguém que tivesse uma dor mais nociplástica. Então, mas a gente já tem alguns estudos começando a ser executados nessa área, assim, e aí espero que a gente tenha respostas para isso no futuro breve. Maravilhoso. Rodrigo, antes de nós entrarmos em qualidades e características clínicas, e aqui eu vou colocar até um parênteses, em ambientes clínicos com poucos recursos, em que o conhecimento do profissional vai ser o principal, haja vista que a gente tem ciência de que não é todo profissional que consegue ter mais recursos na clínica. Pensando naquelas questões ou naquelas hipóteses acerca de fisiopatologia, né, do grande grupo de tendinopatias, tu podia dar talvez destacar, Léo, existe essa e essa hipótese mais plausível. Tu consegue pontuar isso pra gente? Consigo. Aí depois vamos para a clínica? Claro. Por gentileza. Assim, um dos grupos mais fortes que estuda inflamação hoje em dia, que ainda defende fortemente que a inflamação é um dos motores da fisiopatologia importantes, é um grupo lá de Glasgow. Professor Neil Miller. Inclusive, ele publicou um artigo na Nature Reviews, bastante citado, de 2021. De 21, é o que a gente usa para fazer os podcasts quando a gente fala sobre tendinopatia. E é muito legal vocês lerem esse artigo, mas ciência do viés de que ele é o defensor da inflamação no mundo. Ele é o defensor da inflamação no mundo. Então, ele vai para os congressos, a briga é entre ele e o pessoal lá da Austrália que coloca que a inflamação ela é extremamente secundária. Se ela estiver presente, ela é extremamente secundária na fisiopatologia. Ela não precisa de uma atenção direcionada no tratamento, por exemplo.
Enquanto que ele, por ter um viés mais médico, mais biomédico, ele tem uma ênfase maior em querer achar tratamentos de precisão. Então, eu quero um tratamento medicamentoso que seja direcionado para a interleucina 7. E ela vai interferir melhor aqui, porque a partir daqui ela vai impedir que a fisiopatologia avance. Mas, enquanto isso, a pessoa escuta a inflamação, esse é o meu medo, né? A pessoa escuta que é inflamação, ela vai fazer um anti-inflamatório oral. Exato. E aí o tratamento não vai resolver, e aí entramos no mesmo ciclo que tínhamos antes. O grupo antagônico, que é o grupo lá da Austrália, coloca que é a carga mecânica e acabou. É a carga mecânica que vai provocar a sobrecarga. E como é que provoca dor, então, se não teria inflamação? Eles colocam que o tenócito, quando sobrecarregado, quando ele sofre muita carga têncil, o tenócito não conseguindo produzir colágeno, a gente começa a ter mais tenócitos se formando ali e eles ficam mais arredondados, sobrecarregados, tentando produzir colágeno tipo 1, não conseguem produzir colágeno tipo 3, e aí eles também produzem algumas substâncias que podem ser nociceptivas. Dentre elas, substância P, Perfeito. glutamato, gerando um processo álgico, nociceptivo, mas que não teria a inflamação como principal ali motor. Talvez tenha um mastócito ali do lado, mas quando você faz biópsia e não encontra, de fato, uma exuberância de líquido inflamatório ali, células inflamatórias presentes em excesso, eles colocam que a inflamação seria extremamente secundária. E é a carga mecânica, carga têncil ou compressiva, que provoca essa sobrecarga no tenócito, fazendo-o produzir substâncias nociceptivas. Então, essas são as duas grandes escolas que trazem para a gente uma diferença entre um olhar mais focado na inflamação e o outro um olhar mais focado na carga mecânica sendo determinante para a fisiopatologia. Perfeito.